Olá, queridos, convidamos vocês para um momento de reflexão na palavra do Senhor, hoje no Salmo de número 46, e a nossa oração para que seja um momento de bênção e edificação espiritual para a sua vida. Então, o Salmo 46 vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, interessante olhar para esse salmo porque nos traz uma mensagem muito bonita e muito importante. Antes de falar um pouco sobre ele, algumas características, ele foi escrito pelos filhos de Corá, que era uma linhagem dos levitas que serviam ali no templo de Salomão, no Antigo Testamento. E esse salmo tem 3 estrofes, ele foi preparado para ser um cântico e que relembra uma situação de livramento do povo de Deus no Antigo Testamento. E cada uma dessas estrofes vai repetir o tema central do salmo, que é Deus é o nosso refúgio. Você vai encontrar essa expressão 3 vezes no Salmo, no verso 1, no verso 7 e no verso 11. E ele remete exatamente à lembrança de quando Deus havia livrado Jerusalém, o reino de Judá, na época do rei Ezequias. Você encontra essa passagem no 2º livro dos reis. O exército assírio, comandado por Senaqueribe, foi vencido e o livramento concedido ao rei Ezequias e o reino de Judá. Este é um salmo para ser cantado, portanto, pelo povo de Deus, olhando e relembrando para este livramento que Deus deu ali ao seu povo. E em especial quando nos vermos cercados por alguma situação de calamidade, de perplexidade. Talvez um tempo oportuno para falar sobre isso. Os dias que vivemos, tempos de calamidade, tempos de perplexidade, porém podemos relembrar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Relembrar como Deus é poderoso e capaz de realizar aquilo que aos homens parece ser impossível. Então, falando sobre essas 3 partes do Salmo, essas 3 estrofes, a primeira parte vai nos dizer quem Deus é e o que isso significa para nós. A segunda parte vai nos falar onde Deus mora. E a terceira parte vai dizer onde que Deus realiza e o que Deus faz, e o que isso significa para nós, a implicação. Então, para cada ponto, nós vamos trazer aqui alguma reflexão. Primeira parte, quem Deus é, como ele é apresentado aqui neste salmo. O salmista, ou os salmistas, porque foram feitos pelos filhos de Coré, os filhos de Corá, assim conhecidos, eles vão comparando Deus como um lugar de refúgio e de fortaleza. Aqui nos remete à imagem das fortalezas daquela época, chamadas de cidades fortificadas. E essas cidades eram bem muradas, bem preparadas militarmente, e era muito difícil que essas cidades fossem tomadas pelos inimigos. Elas serviam então de refúgio para quem procurasse ali tranquilidade no meio da guerra, no meio do caos. E como uma fortaleza, Deus é. Assim ele é apresentado neste salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nos tempos de aflição. Então, assim como nos tempos de guerra, o soldado poderia se refugiar nas cidades fortificadas, assim o servo de Deus, ele se refugia na presença de Deus, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Então, o ponto central é que podemos encontrar um refúgio e um socorro em Deus, porque Ele é bem presente. E aí nos versos 2 e 3, o Salmo diz, portanto, conclui aqui a inferência de quem Deus é, e diz, não temeremos. Nós, os que conhecemos a Deus, não temeremos. A nossa cidade fortificada é o Senhor. Deus seja louvado.
A nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, nós confiamos tudo ao Senhor. Nos versos 2 e 3 encontramos também a expressão ainda que. E eles consideram aqui que o pior poderia até sobrevir sobre a vida deles. Eles citam ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então é um contraste aqui intencional. Ainda que os montes tremam pelas calamidades, ainda que você imagine um cenário aqui de terremoto, de caos, mas o servo de Deus permanece firme porque está refugiado e fortificado na presença de Deus. Então este é o peso da primeira parte, de quem Deus é e o que significa para nós. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, e nele nós estamos seguros. E à medida que nós vamos refletindo nisto, refletindo nesta verdade, nesta realidade de quem Deus é, a nossa alma vai se tranquilizar. Então pense nisso e se assegure nisso. Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio todos os dias. A segunda parte vai tratar de onde Deus mora. Interessante que o Salmo ele deixa claro que Deus mora no meio do seu povo. Note que se referem a Deus aqui também pela primeira vez como o Altíssimo. Traz a ideia de que Ele é sublime e que está acima de tudo e de todos. E realmente Deus está. A Bíblia diz que Ele está na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E os estudiosos afirmam aqui que os filhos de Corá fazem essa associação de Jerusalém com o Jardim do Éden, a cidade de Deus. A cidade de Deus física, Jerusalém, com o Jardim do Éden, que era o local de comunhão entre Deus e o homem. Lá em Gênesis capítulo 2, do 10 ao 14, tem a descrição de quatro grandes rios que foram colocados ali, e um dos 4 rios, ele saía para regar o jardim de Deus. Esse mesmo jardim de Deus, onde Deus passeava, onde ele se encontrava com Adão, quando ele conversava com Adão e tinha ali plena comunhão com o ser humano, que era a coroa da sua criação. E de Deus sempre corre este rio, o rio da graça de Deus, que enche o nosso coração de alegria e de tranquilidade, de esperança no meio das tribulações. E 3 consequências dessa associação, nós encontramos aqui a partir do verso 5, sua morada jamais será abalada. A morada de Deus é o seu povo jamais será abalado. Diz o Deus ajudará ao romper da manhã. E no verso 6 fala que ele extinguirá todos os seus inimigos e os inimigos do seu povo. Fala que os inimigos bramam, assim como os assírios bramaram e esbravejaram contra o povo de Deus no Antigo Testamento. Aqui nós vemos na sequência que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, no poder da sua palavra, a terra se dissolve, a terra se derrete. Com a palavra, ele derrota os seus inimigos. Por isso, Paulo, no Novo Testamento, vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que se compare, não há ninguém que se compare ao poder e à pessoa de nosso Deus, o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas. E a conclusão vem no verso 7 com a expressão, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando cita a expressão aqui, Senhor dos Exércitos, é uma referência ao seu grande poder, né, ao seu grande senhorio. Ele é o Criador dos exércitos dos céus, é o Criador dos exércitos celestiais, o sol, as estrelas, as potências celestiais, os anjos, ele comanda todas as coisas. Deus, ele é o Senhor e mantenedor de todo o universo, de tudo que nele existe. E ele está conosco. O texto bíblico diz isso, que ele está conosco, habita no nosso meio, que o povo dele é a morada dele. E a segunda expressão, quando diz o Deus de Jacó, faz aqui uma referência à aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, a sua descendência, o povo de Deus. Então é como se os salmistas dissessem, vamos nos lembrar da aliança que Deus fez. Por quê? Porque o Senhor de tudo faz velar por sua palavra para fazê-la cumprir. Então quando olhamos para a aliança que Deus faz e o zelo que Ele tem com sua palavra para fazê-la cumprir, nós podemos confiar nessas promessas, percebendo que no decorrer do tempo, das eras, realmente Deus faz velar sua palavra para fazê-la cumprir. Nós podemos comprovar isso.
pelas profecias que se cumprem e a palavra de Deus que se cumpre todos os dias. E a terceira parte do Salmo vai falar sobre o que Deus faz, a ação de Deus em favor do seu povo, em favor daqueles que se refugiam nele, em favor daqueles que se fortificam nele. Então, no verso 10, vai falar que os salmistas, usados por Deus, eles falam a declaração do próprio Deus ao seu povo, quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, é uma palavra bem parecida. Aquietai-vos, Ele é Deus, no tempo certo Ele se faz exaltar, no meio das nações Ele se faz exaltar. Né? Então Ele será exaltado na terra, diz aqui o texto. E no final do Salmo, o refrão é repetido: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que o texto diz que Deus, Ele vem e Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Então a palavra final é a palavra de Deus. Ele que faz cessar as calamidades na terra. Então seu povo clama, se refugia nele, mas é o Senhor que dá a última palavra. Então Ele nos livra, Ele nos salva, e as lições em destaque aqui desse salmo exatamente essas. Lembre quem Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Lembre onde Ele mora no meio do seu povo. E lembre o que Ele faz, Ele põe fim à guerra, Ele põe fim à calamidade. Então se aquiete seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. E para nós, a sua igreja gloriosa, agora no Novo Testamento, a nossa esperança é ainda maior, quando observamos a encarnação do Verbo, porque a encarnação do seu Filho Jesus Cristo se cumpriu, sua vida, o seu ministério, os seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição de entre os mortos, a sua glorificação, a entronização nos céus e novamente ao trono do universo com toda a sua glória, e a sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte, nos dão essa declaração de vitória e de certeza, de esperança em sua presença. Ele é Deus, se aquiete o seu coração na presença dele. Dele vem a nossa vitória. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E como o apóstolo Paulo podemos cantar que nada nos separa do seu amor. Paulo diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cantamos também dessa vitória, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entregue seu coração para Ele, confie em Cristo, entregue sua vida a Cristo, e Deus se fará também refúgio e fortaleza na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.